Agora na Interativa, se liga com Matheus Ribeiro. Interativa. Meus amigos, minhas amigas da Interativa FM, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Se Liga deste sabadão, dia 2 de abril, o dia depois do Dia da Mentira. E você aí, hein? Tá de ressaca por conta do Dia da Mentira? Você exercitou essa data? Espero que não, viu? Afinal de contas, você que acompanha o Se Liga já sabe que um dos nossos pontos de vista é ter a verdade como pilar para a construção de uma sociedade melhor. É por isso que a gente está aqui todos os sábados, bem informando vocês que nos acompanham. E no programa de hoje nós temos um assunto muito interessante. 2021 foi um ano com uma abertura impressionante de empresas. Você sabia? Foi a maior da história no ano passado. Segundo o boletim do Mapa de Empresas, o Brasil teve mais de 4 milhões de empresas abertas no ano passado. Esse dado foi divulgado pelo Ministério da Economia e na maioria dos estados brasileiros, o processo para a abertura de um empreendimento leva menos de 2 dias. É o que mostra o boletim referente aos últimos 4 meses do ano passado. E a gente conversa sobre esse assunto com alguém que entende muito de empreendedorismo. Estou falando do Vitor Antônio Costa, ele que é analista Sebrae Goiás e participa conosco hoje do programa. Seja muito bem-vindo, Vitor. Bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia, Rimene. É um prazer estar aqui falando com vocês. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Interativa FM. Então, o Sebrae está aqui para falar um pouquinho sobre empreendedorismo, algo que a gente gosta muito e admira. Rimene Amaral, conectado diretamente de Nova Veneza com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia, Vitor. Muito obrigado. Assunto necessário que a gente deve falar depois de 2 anos de pandemia que ainda não acabaram. A gente precisa falar de empreendedorismo, sim. É preciso entender que as pessoas podem agir por si só e não ficar dependendo apenas dos outros. Bom, um dia depois da mentira, no Brasil é meio contraditório a gente falar mentira, já que mentira a gente ouve praticamente todos os dias. Acho que o dia da mentira ontem foi dia de ouvir a verdade e duvidar. Mas vamos lá, um ótimo sábado para todo mundo. Vamos começar nosso assunto. Dia de ouvir a verdade e duvidar é tenso. Mas olha, pegando o gancho aí do que o Rimene falou, vamos trabalhar com dados, porque à medida em que a gente se baseia em dados e evidências, a gente tem mais condições de trabalhar com a verdade. Nesse contexto de empreendedorismo que o programa aborda hoje, eu quero contar a você que Goiânia, Anápolis e a cidade de Aparecida estão entre as 100 mais empreendedoras do Brasil. Esse índice foi desenvolvido pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e no ranking, as cidades goianas aparecem em posições melhores do que no último estudo lançado no ano anterior. Dessa vez, Goiânia saltou da posição de número 52 para 14º lugar. Anápolis deixou a posição 75 e foi para a de número 55, saltou 20 posições. E Aparecida de Goiânia saiu do lugar 86 para o lugar 65. São Paulo e Florianópolis permaneceram no topo desse índice. Mas tem um ponto que a gente precisa destacar e eu quero perguntar ao Vitor sobre esse assunto, que é a cultura empreendedora. Foi o grande destaque para Goiás. Goiânia ocupou o primeiro lugar entre as 100 cidades analisadas nesse quesito cultura empreendedora. E, Vitor, eu queria que você contasse para a gente como o Sebrae, como esse trabalho de consultoria, de apoio ao empreendedorismo, estimula a cultura empreendedora e também, consequentemente, a abertura de novos negócios. Então, o Sebrae, ele prima muito por iniciar um negócio com base num planejamento, né? Então, a gente deixa sempre as portas abertas para que o empresário procure, antes de abrir o negócio, e comece a pensar conosco essa abertura, fazer o planejamento desse negócio que ele pretende abrir. É um tempo que, na verdade, você não perde planejando, você acaba ganhando. Existem 2 tipos de empreendedores. Um empreendedor por necessidade, que é aquele empreendedor que precisa abrir um negócio para subsistir, e o empreendedor por oportunidade. Nós temos percebido que Goiás e Goiânia, os empreendedores eles têm buscado muito esse empreendedorismo por oportunidade. Isso leva a essa busca de informações. E aqui no Sebrae, além da consultoria do planejamento para abertura, nós conseguimos informações sobre a área de finanças, de pessoas, a área de estoque, de compras, inovação,
Então, ele tem uma gama de produtos e serviços que ele pode buscar aqui no Sebrae antes de abrir o seu negócio. Então, é ideal que ele se capacite, seja por meio de cursos, nós temos cursos à distância, presenciais, ou seja por meio mesmo de consultorias. Eu tenho uma dúvida e eu acho que muita gente tem essa dúvida também. Quais são os passos do empreendedorismo? Né? Quando uma pessoa fala, eu quero empreender, primeiro, o que é empreender? O que é o empreendedorismo? E quais são os passos para se empreender? Como uma pessoa pode saber se é ou não uma pessoa empreendedora? Como saber empreender? E o que é o termo empreendedorismo? Bom, primeiro, o empreendedorismo em si é quando a pessoa decide ter o seu negócio, abrir o seu negócio para que ele possa subsistir disso. A gente até fala que é ser seu próprio patrão. Mas existem também algumas variáveis, por exemplo, o interempreendedorismo, que é a pessoa que pode empreender dentro da empresa onde ele trabalha. Então, aí depende de qual empreendedorismo. Quando ele quer abrir o seu negócio e subsistir desse negócio, aí nós chamamos como empreendedorismo. E qual o primeiro passo? Eu sempre falo, gostar daquilo que ele pretende fazer e ter uma certa experiência com aquela atividade. Então, a gente vê muita pessoa abre uma sapataria na rua e ela vira e fala, olha, tá dando certo, eu vou abrir uma sapataria igual porque deu certo aqui no vizinho e comigo vai dar certo. E não é bem assim. Talvez a pessoa não gosta de trabalhar com sapatos, talvez a pessoa não tenha experiência em trabalhar com sapatos, talvez a pessoa não gosta do atendimento ao público. E aí, quando você abre um negócio, tem aquele mito de que eu vou abrir o meu negócio, eu vou trabalhar menos, porque eu sou meu próprio patrão. Vou acordar a hora que eu quero, vou sair para viajar a hora que eu quero, eu vou passar um mês fora todo ano. E isso não é bem assim. Quando você abre um negócio, você tem que dedicar muitos primeiros anos. Então você vai dormir pensando no seu negócio, vai acordar pensando no seu negócio, vai almoçar pensando no seu negócio. Então você vai viver aquele negócio. E para você viver algo, você precisa gostar daquilo. Então a primeira dica que eu dou, você vai empreender alguma coisa, goste daquilo que você vai fazer. É a primeira dica. Porque você vai viver muito em cima disso. E às vezes eu faço analogia com a criança. Não sei se vocês dois têm muita afinidade com bebês, mas o bebê ele demora 2 anos para ele ter uma certa autonomia. A empresa, quando você abre, ela tem mais ou menos esse tempo aí de 2 anos para você colocar ela nos trilhos. Então você vai ter que se dedicar muito, fazer poucas retiradas, planejar bastante e estruturar muito o seu negócio e fidelizar bastante o seu público. Agora, Vitor, a gente não pode falar em empreendedorismo também sem pensar em investimento, né? Uma empresa como essa, ela precisa de que quem vai investir, quem vai empreender nessa empresa, precisa ter um capital também. E não é imaginar também que é de hoje para amanhã que ela já vai começar a ter o lucro. Existe uma certa paciência. E uma coisa que o brasileiro pouco tem, que é a palavrinha chave para empreendimento e para que todo negócio dê certo, inclusive para que o país dê certo, é a palavra planejamento. É isso que é necessário dentro do empreendedorismo? Só completando a pergunta do Rimene, o Vitor, eu quero trazer depois uma experiência que eu vivi há 4, 5 anos quando fui empreender, justamente com essa questão de investimento e de acesso a crédito, né, que hoje também é um problema. Então, quando você vai iniciar, como eu disse, o primeiro passo seria o planejar mesmo. E no planejamento engloba o quê? Definir a sua atividade, definir o local da sua atividade. Nós falamos muito como escolher a persona, né? Quem vai ser o cliente para quem eu vou vender. Então não adianta eu falar, olha, eu vou vender para a classe A, B, C e D. Não, eu tenho que definir aquele público que tem a ver com o negócio que eu estou abrindo. Também o investimento para fazer a abertura desse negócio, e aí nós vamos pensar até no próprio lançamento da abertura, nos móveis, nos equipamentos e, acima de tudo, no capital de giro. Matheus Jimenez, uma das coisas que mais dificulta a sobrevivência do negócio é a falta do capital de giro. Porque quando você vai abrir, você precisa dar prazo para o seu cliente. E quando você dá prazo para o seu cliente, você acaba financiando aquela venda. Porque o seu cliente vai tirar a mercadoria do seu negócio e vai te pagar daqui 1 mês, 2 meses, que seja. Então você vai estar financiando para ele aquela venda do produto. Se eu não tenho um capital de giro para fazer frente ao meu aluguel, a minha energia, a minha água nesse período, até o recebimento, o que acontece? Eu começo a antecipar esses recebíveis. Eu vou lá descontar um cheque, eu vou descontar um boleto e começo a pagar juros. E isso vai reduzindo a lucratividade e acaba que vai minando o sucesso do meu negócio. Porque, como eu disse, em 2 anos
eu preciso reinvestir, 2 anos não sempre, né? Mas no início é muito importante eu reinvestir sempre o meu lucro no meu negócio, porque eu vou acompanhando o mercado e vou melhorando a saúde financeira e o meu estabelecimento, É. conforme eu vou conhecendo o meu público. Eu Sobre tive, o eu tive, crédito, um, Matheus, eu tive por favor, pode continuar, Vitor. não, e sobre o crédito, hoje nós temos algumas instituições que têm apoiado bastante. Por exemplo, Goiás tem uma figura que chama Garante Goiás, que ela consegue dar a garantia para o empreendedor, no limite até 100 mil. Porque a garantia a gente sabe que é uma grande dificuldade. Eles existem ou um fiador, ou um bem imóvel, né? Um bem imóvel. Agora, com a Garante Goiás, você consegue. Além da Garante Goiás, nós temos fundos Javais que também apoiam. Então, aqui em Goiânia, nós temos a quarta do crédito. É uma quarta-feira voltada para aquela pessoa empreendedora que precisa de crédito. E aí nós trazemos instituições financeiras, fundos garantidores e consultores da área de finanças para dar essa orientação. Então, a gente faz até uma régua de atendimento. Primeiro, o cliente passa pelo consultor financeiro e aí vai entender se ele realmente precisa do crédito, que isso é muito importante, porque talvez ele não precise, talvez se ele reduzir o custo ou se ele reprogramar a sua atividade, ele pode sobreviver sem pegar o capital. Ou se ele precisa, qual que é a melhor linha que ele vai pegar esse crédito? Porque depende também, tem linhas mais adequadas do prazo, da taxa de juros, do tempo de capital, do valor do capital de giro, do tempo de retorno, isso aí. É, eu tive uma experiência quando eu estava estruturando a minha empresa, né? Para quem não sabe, o Se Liga é gravado aqui do estúdio da nossa agência de publicidade. E eu fiz um crédito com a Goiás Fomento. Eu me lembro bem, inclusive, até do valor, de como foi o passo a passo. Eu tive que passar por um curso, estudar muito bem ali as rotinas financeiras de uma empresa, receitas, despesas, aprender um conteúdo básico para que, com acesso a esse crédito, eu soubesse onde aplicá-lo e aí poder colher os frutos no futuro desse investimento. Via de regra, as pessoas não sabem muito bem como gastar dinheiro, né, Vitor? Às vezes elas se perdem até nos próprios orçamentos. Qual é a importância de respeitar esse orçamento dentro da empresa? Primeira coisa, o dinheiro da empresa é uma coisa, do empreendedor é outra, né? Tem que separar os caixas. Não, isso aí é uma coisa importantíssima que você falou, Matheus. Se você vai empreender, o primeiro passo é você entender que você tem que ter o seu negócio, e o seu negócio você vai criar uma coisa chamada Prolabore, que é a sua retirada. A gente chama isso de salário do dono. E aí você vai fazer o seu orçamento pessoal em cima desse Prolabore. E o trabalho da empresa, o orçamento da empresa tem que ser totalmente à parte. E aí, quando você trabalha em cima daquele seu orçamento, você consegue projetar metas, projetar resultados. E para isso acontecer, você tem que ter uma série de controles, inclusive um fluxo de caixa bem estabelecido e bem desenvolvido, bem desenhado, né? Certo. Olha, Matheus, só um questionamento final nessa questão de como abrir uma empresa. Quando você vai abrir uma empresa, você vai empreender, ideia na cabeça. Uma pesquisa de mercado é importante para você saber, principalmente, aonde você vai abrir, saber o que rende, saber o que te dá retorno. Essa pesquisa, ela é algo de importante ou durante o planejamento isso tudo já é englobado? A pesquisa de mercado, ela faz parte do planejamento, tá? O planejamento contempla a pesquisa de mercado. Ela é uma das etapas. Você precisa pesquisar muito o local que você vai abrir, porque dependendo do tipo de negócio que você vai abrir, você vai precisar de um estacionamento, você vai precisar de uma quantidade de pessoas passando na porta. E aí, quando a gente fala passando, dependendo do empreendimento, é passando caminhando, tá? Não é passando só de veículo. E às vezes você pensa, não, essa rua é muito movimentada de carros, e aí eu vou ter um bom movimento. Talvez não. Às vezes a pessoa que está passando caminhando, ela consegue olhar melhor. Isso varia muito do tipo de empreendimento. Hoje nós temos o comércio digital, que te possibilita, inclusive, você estar em um local menos visibilidade, mas você tendo uma boa presença digital, você consegue um grande número de clientes e de seguidores, aí você consegue se estabelecer. Mas precisa fazer uma estratégia muito importante. E aí vem do planejamento, que é você criar, e aí, gente, eu falo persona, mas quando a gente fala persona, é aquele cliente que vai ir até você. Hoje, os tipos de clientes que seguem o seu negócio, eles são muito nichados, que a gente fala, né? Tem vários tipos de clientes e você tem que identificar exatamente aquele que você quer conversar, aquele que você quer se comunicar. Então, tem vários meios de comunicação, que às vezes um tipo de comunicação não atende muito bem aquele cliente, mas para outro cliente ele atende tranquilamente. O rádio aqui é um exemplo.
é um excelente comunicador, né? Que atende vários tipos de público, mas você precisa entender qual que é o programa que esse público seu escuta. Eu Então, mas brinco tudo isso que faz parte. é igual aquele brinquedinho de criança, sabe aquele brinquedinho de criança que você vai pegar a bolinha e pôr no buraco da bolinha, o quadradinho vai pro buraco do quadradinho, né? Porque se o meu negócio é um negócio, por exemplo, que precisa de grande tráfego nas redes sociais, que precisa de impulsionamento nas redes sociais, mas não precisa de um ponto comercial, eu já sei onde eu não vou gastar o meu dinheiro, né, Vitor? Eu não vou pagar um aluguel caro num ponto com grande movimentação de pessoas, sendo que eu poderia investir isso, por exemplo, numa publicidade na internet ou numa publicidade numa rádio, por exemplo, né? E tudo isso, a compreensão de todos esses pontos, com certeza o Sebrae colabora com os negócios, né? Agora, qual é essa porta de entrada, como um empreendedor que ainda só está com a ideia na cabeça, pode chegar no Sebrae, Vitor? Deixa eu só fazer um complemento dessa parte do início do empreendedor, que eu acho que é muito importante. Você deu esse exemplo aí das caixinhas, dos buraquinhos. Quem está nos ouvindo, não é porque eu também sou um ótimo cozinheiro, eu vou ser um bom dono de restaurante. Eu preciso ser bom na cozinha, mas eu preciso saber também muita parte de gestão, tá, Matheus e Jimenez? Então, quando a pessoa ela tem esse dom, ela precisa se especificar também em ser um bom gestor antes de abrir o negócio. Com relação à porta de entrada, ele pode entrar ou pelo nosso 0800, 0800 570 0800, ele liga aqui no Sebrae, ou salva esse número no seu celular, ele também é o WhatsApp. Pode buscar uma das nossas unidades. Nós temos unidade aqui em Goiânia, temos unidade em São Luís, Montes Belos, temos unidade em Anápolis, Rio Verde, Caldas Novas, Catalão. São vários pontos de atendimento espalhados pelo estado e podem vir, não precisa agendar, venham e aqui nós vamos te dar o atendimento e o melhor direcionamento. E aí o primeiro passo é isso, essa primeira escuta diagnóstica que a gente fala, para entender qual que é essa dor desse empreendedor. Se ele quer abrir, nós vamos direcionar com a consultoria, ele tem 1 hora de consultoria gratuita na área de planejamento. Se ele já é empreendedor, se ele já tem o seu negócio e ele está com dificuldade na área de finanças, nós vamos direcioná-lo com 1 hora gratuita de consultoria na área financeira. Se ele quer o crédito, o acesso ao crédito, a gente consegue direcioná-lo com um consultor especialista na área de acesso ao crédito ou direciona ele aqui na quarta-feira para a quarta de crédito em Goiânia. Então, tem vários tipos de atendimento. Ou então, inclusive, nessa parte de inovação, se o empreendedor quer desenvolver a identidade visual do negócio dele, ele quer desenvolver o nome, ele quer desenvolver a marca, ele quer fazer um manual dessa marca, algo que esteja um propósito junto, linkado com a história do seu negócio, nós temos consultoria até para esse tipo de formatação. Legal, Vitor. Olha só, a gente vai precisar fazer um intervalo rapidinho agora no Se Liga. No próximo bloco, nós vamos trazer dicas para você que já tem um negócio, que já empreende, mas que às vezes está sem saber como agir agora nesse momento de pós-pandemia. Oficialmente a pandemia ainda não acabou não, mas muitos negócios já tiveram aí uma retomada das atividades, uma retomada de crescimento. E aí, quais são os pontos que mudam agora no trabalho, hein? Como tudo aquilo que a gente enfrentou na pandemia, o isolamento, a necessidade de ter que ficar em casa, muitas atividades tiveram que deixar de funcionar. O que a gente pode esperar agora? Quais as mudanças nos ambientes de trabalho e nas formas de empreender, hein? Algumas coisas ficaram mais difíceis, outras são inovações que podem facilitar a vida de muita gente. Você não pode perder, daqui a pouquinho a gente retoma a nossa conversa com o Vitor Antônio Costa, ele que é analista técnico do Sebrae, e também com o Rimene Amaral. Você sabe, eu sempre faço questão da sua companhia. Você pode mandar o seu alô para a gente pelo WhatsApp 99239-8683. O Se Liga faz um intervalo rapidinho. Você que nos acompanha pelas redes sociais, pela página no Facebook e pelo YouTube, também continue conosco. Até já. Interativa com Matheus Ribeiro. Se liga. Interativa com Matheus Ribeiro. De volta aqui pelos 94.9 da Interativa, estamos também com transmissão pelo Facebook, facebook.com/Interativa Goiânia, pela InTV, afinal de contas, a Interativa tem a sua emissora também conectada na palma da sua mão,
E estamos também no canal do YouTube, youtube.com/Mateus Ribeiro TV. É sempre uma honra, uma alegria ter a sua companhia aqui no nosso Se Liga de todos os sábados. O Se Liga Pai, né? Porque antes da televisão veio o Se Liga aqui na Interativa e hoje a gente discute empreendedorismo. Estamos com um cara que entende tudo do assunto, que é o Vitor Antônio Costa. Ele é analista técnico do Sebrae, além do Rimene Amaral, que conversa conosco diretamente da cidade de Nova Veneza. E as maritacas de Nova Veneza, Rimene? Como é que estão as maritacas em Nova Veneza? Graças a Deus, que quando chega o outono elas dão uma folga. Acho que elas vão depois aninhar para longe, dão tempo. Logo elas voltam e começam com aquela barulheira A revoada gigante. de maritaca. Revoada, maritaca, periquito, tem tudo. Eu estou pensando em contratar alguns gaviões, né? Que gavião parece que é a ave de rapina natural para diminuir a população de maritacas, mas tá difícil, viu? Os gaviões que a gente anda vendo por Goiás são só de outras modalidades. Mas não é isso mesmo, Vitor. A gente tem que procurar a coisa certa, né? Então, olha, que os gaviões venham para Nova Veneza, gaviões que eu digo aves de rapina mesmo, porque são eles que podem controlar a superpopulação de maritacas na cidade. Atenção, você que é empreendedor e que nos ouve, por favor, não abra um negócio de locação de gaviões, viu? O Ibama vai atrás de você, não vai dar certo. Bom, a gente foi para o intervalo falando aí que nesse bloco comentaríamos todas as novidades, alterações, mudanças de rumo que a pandemia trouxe também para quem empreende, para quem já tem um negócio. E aí eu queria abrir a rodada de perguntas, Vitor, com a seguinte questão. Por exemplo, aquele senhor, aquela senhora que tem um açaí, por exemplo, um negócio de açaí, né? Teve que ficar ali com as portas fechadas por um bom tempo, voltou com dificuldade, às vezes não conseguiu segurar uma mão de obra especializada, uma pessoa que já estava treinada para o trabalho. Na reabertura teve dificuldade porque muitas pessoas não estavam saindo. E durante a pandemia ela não conseguiu se adaptar, por exemplo, a algumas tendências que foram as saídas para muitos empreendedores. Delivery, venda pela internet e tudo mais. Como recuperar esse prejuízo agora? Como correr atrás e buscar alternativas para poder retomar o negócio de forma sustentável? O primeiro passo, ele tem que mostrar que o ambiente dele agora está totalmente seguro. É um ambiente seguro que a pandemia, as pessoas seguindo os protocolos, lá naquele ambiente ele vai ser bem acolhido e não corre nenhum risco. Segundo ponto, ele tem que levar algo diferente. Ele vai ter que levar um chamariz para o seu ponto, já que, como você disse, ele não se adaptou ao delivery nem às redes sociais, né? Ele não conseguiu vender. Então ele tem que levar algo de diferente para que as pessoas queiram ir até o seu estabelecimento. E por fim, ele tem que ter aquela rede de contatos dos seus clientes e talvez a ligar mesmo, sabe? Olha, estou aberto novamente, estou com uma promoção de reabertura, convido vocês a visitar novamente o espaço está com tal atração, que está muito seguro, vai atendê-los daquela forma e primar muito para aquele atendimento diferenciado, aquela cortesia. Mateus, as pessoas estão sentindo muita falta do atendimento presencial. As pessoas estão sentindo falta daquele sorriso, daquele acolhimento. Aqui no Sebrae nós abrimos os cursos presenciais agora há pouco tempo e a gente sente o quanto as pessoas sentiam falta desse atendimento presencial, desse olho no olho, desse tirar a dúvida com a pessoa chegar ali ao lado da carteira e falar, não é assim que se faz. Então, até o atendimento desse, um açaí, por exemplo, a pessoa sentindo falta do garçom chegar aqui, e aí está bom, quem coloca a cobertura. Então, o atendimento, além dessas outras dicas que eu dei, vão fazer essa diferença. Então, é treinar bem o funcionário, você falou da mão de obra, é da cortesia, do acolhimento e, acima de tudo, do sorriso no rosto, da empatia, da simpatia, né, no caso, aquela máxima simpatia, que as pessoas estão com falta disso. Vitor, é bom você falar isso porque eu acho que brasileiro, goiano principalmente, prima muito pelo bom atendimento, né? E o bom atendimento, ele traz as pessoas de volta. A gente costuma dizer que a qualidade é o primordial de um produto a ser oferecido, mas junto com a qualidade tem que ter o bom atendimento, porque o bom atendimento ele atrai o cliente novamente. Eu acho que isso é a base fundamental de qualquer tipo de empresa, de investimento, de comércio, enfim.
Mas, Vitor, a pandemia ela desempregou muita gente, né? Muita gente que de uma hora para outra tinha carteira assinada, né? A gente começou a ver isso já um pouco antes até da pandemia, com empregos difíceis de pessoas movendo para aplicativos de transporte, de entrega de alimentos e tal. Muita gente saiu da carteira assinada, foi para a informalidade, a gente viu isso acontecer no Brasil inteiro. Essa informalidade, ela durante 2 anos, ela judiou muito do brasileiro, que mesmo estando na informalidade, não poderia estar nas ruas vendendo, porque a pandemia não permitia isso, né? Tudo isso foi muito chocante para nós brasileiros, enxergar tudo isso. Muita gente também aproveitou isso e conseguiu se destacar no mercado informal e aproveitou a oportunidade, como você mesmo disse, para empreender no mercado formal. Mas quando a gente fala em empreender, a gente não quer dizer apenas que somente quem tem uma grande quantia de dinheiro, quem precisa, pode empreender. A gente pode falar em empreendedorismo de pequenas empresas também, de empresas familiares que criam seus produtos em casa para poder vender ali para a vizinhança ou para uma pequena freguesia que lhe traz esse retorno. Mas mesmo assim é um empreendedorismo e precisa de um planejamento. Esse empreendedor pequeno, ele também tem esse mesmo caminho a ser trilhado? Tem sim. Se ele puder e ele conseguir fazer o planejamento antes de abrir o seu negócio, esse é o ideal. Tá? Mas a gente vê que as pessoas elas precisam abrir o negócio para sobreviver. Então, mas então eu abri e não fiz o planejamento, eu não preciso mais? Faça. Não é porque você já abriu o negócio que você não precisa fazer o planejamento. Ele está aberto? Vamos ver se o caminho que essa abertura sua foi a mais correta? Ou você pode corrigir esse curso aqui com ele funcionando? Nunca é tarde. A ideia é o que se faça antes de abrir. Mas se você abriu porque não podia ficar fechado, e é isso a gente vê muito, que a pessoa não podia ficar um dia sem atividade, porque senão ela não tinha como sobreviver, vem até o Sebrae, ou então pode buscar também cursos à distância, ou solicita o atendimento à distância, e veja o que foi feito e de que forma pode ser melhorado. Isso não impede. Eu sempre brinco no cotidiano aqui da empresa, Vitor, que empreender é um pouco também de fazer, de colocar o ideal na prática. E para o ideal se tornar prática, às vezes é antes feito do que perfeito, né? Então, assim, às vezes algumas coisas a gente tem que ir equilibrando aí o planejamento, a teoria também com a execução. Executar esse planejamento também é muito mais importante, né? Porque se a pessoa se perder só planejando e não tiver uma boa execução desse planejamento, de nada adiantou, né? Inclusive tem um termo, eu vou falar ele aqui, chama effectuation. O que é esse termo? Comece com o que você tem. Então, assim, exatamente nessa linha que você disse. Às vezes a pessoa planeja demais e fica muito tempo planejando e acaba que o medo limita o início da sua atividade. Então, comece com o que você tem. E a gente chama effectue para que a pessoa não deixe o medo paralisar também. Então, isso é muito utilizado nesse pessoal da startup. Porque como é um modelo de negócio novo, que não tem algo para se basear, por exemplo, farmácia. A farmácia, você tem várias farmácias que você pode seguir como modelo. Mas é uma startup, por exemplo, eles não têm um modelo certo e pronto para seguir. Então, eles usam muito isso. Mas esse pessoal que empreende por necessidade, como a gente estava falando, eles usam também essa terminologia sem conhecer, empiricamente, eles começam com o que tem. Começam com o que você tem e não vai corrigindo a roda conforme vai girando. Até com o feedback desses clientes que vão te dando. Então, eu abri um mercadinho e aí eu comecei a vender. E aí os clientes começam a perguntar, você tem isso? Aí eu já vou anotando, não, peraí, me pediram aqui um sabão em pó, eu não tenho. Então já começa. Aí você já começa na próxima compra, sabão em pó. E aí você já vai ajustando aquela demanda do cliente. Certo. O Rimene comentou. Diga lá, Rimene. O Vitor falou de startup e eu estava com isso aqui na cabeça, Vitor. Durante a pandemia, muita gente que aproveitou, é claro, o embalo. O quanto de máscara foi vendida nesse tempo de pandemia, muitas pessoas que às vezes não tinham emprego, costureiras que estavam paradas começaram a fazer máscara para vender, e muita gente aproveitou isso também para lançar novidades, né? A startup geralmente ela acontece quando uma coisa maior acontece, muda o mercado e traz gente novamente. Quando a gente fala em startup, em criar novos modelos de comércio, novos modelos de atividades
que passam a valer e passam a ter sentido a partir daquilo que aconteceu. Como fazer um planejamento se você não sabe como aquilo vai adiante? Como criar dentro de uma startup um modelo para que aquilo dê certo, porque aquilo ainda não existe, né? Tá sendo começado agora. Como é que se faz? Esse planejamento é o mesmo? Existe uma receita para esse planejamento acontecer? Ou cada um é cada um e isso vai depender do andamento e como o mercado recebe tudo isso? Bom, as startups elas costumam caminhar com outro tipo de ferramentas. A gente chama de metodologias ágeis. E aí eles vão rodando e validando, sabe? Eles não lançam de uma vez. Eles vão testando os modelos e validando dentro do mercado com vários tipos de metodologias. Então existe uma coisa chamada Designer Think, que é a modelagem do negócio, eles fazem essa modelagem. E tem um MVP, mínimo produto viável, que eles vão rodando até chegar nesse mínimo produto viável, até fazer o lançamento. E aí existem os programas de pré-aceleração, existem os programas de pessoas que fazem o investimento, né, que são os investidores, que aportam quando acreditam naquela ideia. Então, é um mundo de planejamentos e de lançamentos diferente dos métodos normais e convencionais. Certo. E isso é acessível, Vitor? Quando a gente fala em startup, por exemplo, às vezes o termo já gera uma incompreensão para algumas pessoas, né? Hoje, quando a gente fala em startup no Brasil e no estado de Goiás, como é que é a sua experiência aí dentro do Sebrae? Como é que você observa isso na prática? Esses negócios inovadores, esses negócios que propõem aí novas formas de consumo, novas formas de relacionamento entre consumidores, parâmetros como sustentabilidade, como respeito à diversidade. Como é que isso pode ser acessível a outros negócios? Como isso pode tornar, por exemplo, empresas já consolidadas em empresas que possam ter negócios inovadores também? Olha, uma coisa que é muito importante, às vezes a pessoa tem uma ideia diferente e fala, essa ideia vai virar uma startup, eu vou abrir essa startup. Ela precisa ter, primeiro, entender do programa, entender do produto, saber criar o produto. E a gente fala que é importante ter um tripé, que é a pessoa que programa, a pessoa que é o comercial e a pessoa que tem o investimento, que é o investidor. Muitos vão no programa e vão desenvolvendo, e depois do mínimo produto viável feito, aí eles vão atrás do investidor e do comercial. Mas é muito importante a pessoa não só ter a ideia, ela vai ter que desenvolver essa ideia. E para desenvolver, ela tem que ter um mínimo de conhecimento. Tá? Então tem que analisar, tem que estudar muito primeiro, antes de fazer. Mas o mercado goiano, esse mercado de inovação goiano, ele é um mercado pujante. É um mercado que tem colhido bons frutos, nós estamos com alguns hubs aqui na cidade, e tem um mercado que tem girado bastante e criado muita coisa nova. Mas é sempre importante a gente ter essa noção de que a ideia pela ideia, se só, você não vai conseguir desenvolver. Você vai ter que estudar bastante essa ideia, trabalhar bastante e conhecer bastante como criar esse produto antes de você querer lançar essa ideia no mercado, ou pelo menos participar do programa de pré-aceleração. Legal. Olha, a gente precisa fazer mais um intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente volta a conversar com o Vitor e com o Rimene sobre outros pontos importantes. Por exemplo, está com dívida, meu amigo, fez empréstimo demais, complicou a vida financeira da sua empresa. Como começar a desenrolar esse novelo para colocar as contas no azul? E outra coisa, Rimene falou há pouco aí de informalidade. Você que trabalha como entregador, como uma secretária do lar, você que desempenha algum tipo de função no comércio, por exemplo, vende refeições, mas está no mercado da informalidade. Por que é bom e viável você se tornar um empreendedor formal? Como fazer isso? Aspectos que a gente aborda daqui a pouquinho no próximo bloco do Se Liga. Não sai daí não, eu faço questão da sua companhia. Seu fim de semana bem informado. Se liga! Interativa. Se liga! Jornalismo e entretenimento na Interativa. Se liga de volta aqui pelos 94.9 da Interativa. Estamos com transmissão também pela InTV, pela página do Facebook da Facebook.com/Interativa Goiânia
e também pelo meu canal do YouTube, youtube.com/Mateus Ribeiro TV. Vamos acionar a nossa bancada de novo, que, minha gente, vai dando sabadão, a cabeça já começa a falhar, viu? Vai dando bug aqui, porque eu tô achando que hoje é 33 de março, sabe, Rimene? Ô mêsinho que passou devagar, né? Foi lento esse mês de março. Foi o agosto, né? O mês de março é um agosto no primeiro semestre, acaba sendo. As mudanças climáticas estão chegando no calendário também, no calendário astral. Sabe, eu acho que março is the new agosto, entendeu? É verdade, mas é verdade mesmo. E outra, a gente está vendo um adiantamento das condições climáticas, né, devido a todos os problemas que a gente vem enfrentando, desmatamento, queimadas, aquela coisa toda. Vamos começar a cutucar o governo, aquela falta de fiscalização ambiental que precisa existir e não existe. Isso tudo acaba, de uma forma ou de outra, modificando o regime de chuvas, o frio, o calor. Então a gente acaba passando por isso antes da hora. Eu me lembro que o frio só chegava com a pecuária. Hoje o frio chega mais cedo, vai embora mais cedo, a secura chega antes, demora para a água para voltar e a gente continua aqui esperando a coisa acontecer. Mas hoje é sábado, a gente refresca a cabeça com o vinho branco gelado daqui a pouquinho e tudo se resolve. Boa. O MT não está aqui para brigar com a gente, não está aqui para falar que é Pronto. Nós estamos Clube do Bolinha nesse programa hoje, nós estamos revoltos. Olha, Vitor, a gente foi para o intervalo falando aí de uma situação que pode ser a realidade de muitos empreendedores, principalmente depois da pandemia, que é a galera que está com dívida, né? Ali perdeu o controle das finanças, entrou em dívida e agora precisa contratar crédito, precisa fazer um empréstimo, mas se depara com juros altos, se depara com, às vezes, um quadro que se vê sem saída, né? Como que isso pode ser atendido a partir das iniciativas e do conhecimento que o Sebrae oferece? Os processos de consultoria, de assessoria do Sebrae também estão de olho nessa organização financeira, né? Eu posso encontrar conhecimento para o meu negócio nessa área também, aí no Sebrae. Sim, com certeza. É muito importante você procurar um profissional, porque a parte financeira, a gente brinca que é o coração da empresa, né? Então, assim, a pessoa, às vezes, ela fala, não, eu preciso vender mais para o meu negócio sair da dificuldade. Mas se eu estou vendendo mal, quanto mais eu vender, mais aumenta o buraco, né? Então, eu preciso vender bem. E como que eu vendo bem? Ou eu preciso comprar melhor. E aí, comprar melhor é você conseguir negociar melhor o preço, é você conseguir um prazo maior de compra. Lembra que eu falei no começo da nossa entrevista sobre financiar a venda para o cliente? Quando eu compro com um prazo maior do meu fornecedor, eu consigo vender a prazo para o meu cliente sem usar do meu capital. Então, eu consigo financiar a venda para o cliente com o dinheiro do meu fornecedor. Então, começa por uma boa compra, começa por você analisar como você está fazendo o preço de venda do seu produto, se esse preço de venda está te dando uma margem de lucro interessante. E aí você fala, não, mas eu vou ter que fazer uma fórmula para fazer o preço de venda? Sim, eu faço a fórmula. E aí, será que meu preço, depois da fórmula pronta, ele é competitivo e atrativo no mercado? Se não for, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar a estrutura de custos do meu negócio e verificar se essa estrutura de custos está adequada. Porque aí eu vou ter que trabalhar internamente para que eu baixe o preço do meu produto e aí eu mantenho um preço competitivo, mas com um valor saudável para o meu negócio. E aquela coisa, Matheus, custo é igual unha. Ele sempre cresce, a gente tem que cortar, né? Não tem como. E outra questão importante é analisar as despesas financeiras. O que são as despesas financeiras? É aquele juro que você paga com cheque especial, é aquele custo que você paga com cartão de crédito, é aquele custo que você paga antecipando boletos, antecipando cheque. Então tem que entender se esse custo financeiro também não está comendo totalmente meu lucro e às vezes até dando prejuízo. Então, o importante é procurar um profissional que vai analisar o seu negócio, te auxiliar na formação do seu preço de venda, te auxiliar no processo seu de compras, te auxiliar, inclusive, na sua análise bancária, porque até na questão da análise bancária da sua conta corrente, você precisa ter ferramentas que te orientem sobre isso. E aí sim, você traçar se você vai precisar do crédito, se sim, quanto de crédito e qual o melhor. Lembrando que nessa análise bancária você vai verificar se você está usando um cheque especial, vamos trocar essa conta por uma conta mais barata. O juro é muito alto.
Se você está no cartão de crédito, vamos substituir por uma conta mais barata. E como eu faço isso? Eu posso fazer um crédito do consumidor de capital de giro na própria conta do banco, da empresa. Aí se meu nome está sujo, então vem cá, vamos renegociar com o banco, que eu libero meu nome e consigo um crédito mais barato. Então, e na hora que eu faço essa renegociação com o banco, eu já acabo trocando aquele crédito caro por um crédito com juro menor. Eu não vou falar mais um crédito barato, porque não tem, né? Um crédito com juro menor, que vai ser mais saudável para o meu negócio e me dar sustentabilidade. Existem saídas, mas é uma coisa importante, precisam ser tomadas rápido. O empreendedor, ele tem muita dificuldade, e aí eu falo para o empreendedor, não tenham vergonha de procurar ajuda. Matheus, um dia eu tenho vontade de lançar um livro sobre a solidão do empreendedor. E aí eu vou contar para vocês por quê. Eu vejo o empreendedor como uma pessoa muito solitária. Porque se ele está com dificuldade no empreendimento dele, ele não pode falar com o funcionário, senão o funcionário fica preocupado. Ele não pode falar para o fornecedor tem medo de vender para ele. Ele não pode falar para o gerente do banco, porque o gerente do banco já vai ficar assustado. Ele não pode falar em casa, senão ele preocupa para sua família. Então, com quem ele fala? Ele fala consigo mesmo. Nesse ponto, eu queria deixar as portas do Sebrae abertas. Pode vir aqui e falar conosco. Nós vamos te ajudar. Ô, Vitor, e se você quiser empreender, vamos lançar esse livro. Me proponho a escrevê-lo com você, bora? Olha, bora. Porque eu, sinceramente, vocês concordam comigo ou eu estou errado? Não, você está certo. Eu dei um risinho de canto de boca porque eu passei por isso. É como um livro de receitas. Isso que você está dizendo é como se fosse um livro de receitas da avó, da mãe, enfim, que é aquele que você, quando você precisa dele para alguma coisa, você vai lá e olha. Isso é interessantíssimo para todo mundo que quer começar de verdade, né? E eu me lembro de um conselho da minha avó, Dona Aninha, quando eu abri o primeiro escritório da empresa, ela veio para mim e falou assim, meu filho, empregue o seu tempo com aquilo que só você pode fazer. Todo o resto que você puder delegar, faça isso. E eu aprendi a fazer negócio com a minha avó. Minha avó vende Avon in natura. E eu vi ela ali tendo controle de estoque, majorando margem de lucro a partir de gestão de estoque. Por exemplo, se tinha um produto na promoção, ela comprava e guardava para depois vender ele pelo preço normal, mas com a margem melhor, porque ela comprou na promoção. Então, assim, alguns pilares de negócio eu aprendi com a minha avó, com Dona Aninha, e ela me trouxe esse conselho muito importante. E também é necessário para os negócios, né, Vitor? O empreendedor, ele não pode ser o responsável por todos os papéis da empresa, porque ele precisa cuidar da gestão. Cuidar da gestão também exige tempo. É por aí? Sim, e isso que você falou é importante mais. Porque o empreendedor, ele tem que ter uma coisa chamada supervisão. Porque a supervisão não é você ter uma visão de Superman, não. É você ter aquele olhar de cima. É aquele olhar que você vê o todo. E para você ver o todo, você não pode estar envolvido muito na operação. Se você está na fazeção, eu sei que esse termo não existe, tá? Mas eu costumo usar com eles. Se eu estou ali na fazeção, eu fico preso. Eu fico preso na operação e não consigo enxergar o problema. Aí eu vou entrar numa sala que tem um elefante branco no meio da sala e não consigo enxergar só os ratos nos cantos. Porque ali eu estou envolvido. Quando a gente escreve um texto, Rimene, vê se você concorda comigo. Eu escrevo um texto. Eu posso ler aquele texto 5 vezes que eu não acho o erro. Mas se eu entregar para o Matheus, a primeira coisa que ele vai fazer é enxergar o erro. Agora, quando o empreendedor ele consegue ver de cima esse olhar do todo, aí ele já consegue ampliar a sua visão. E ele precisa estar com seus fornecedores, ele precisa estar com seus clientes, ele precisa estar com seus parceiros e que precisa estar com seus concorrentes. Essa ideia de que concorrente é inimigo acabou, isso não existe mais não. Concorrente é aliado, concorrente é parceiro. Vamos pegar 44. Nós temos quantas lojas lá? Se você tirar todas e deixar só uma, esse cara vai ficar rico? Ele vai quebrar. Acabou 44. Então ele tem que estar nesse movimento. Tem que ter cabeça aberta também, né, Vitor? Tem que ter a cabeça aberta para poder, isso que você falou, enxergar de cima, enxergar de fora e saber aceitar o caminho correto a ser seguido da forma certa. E por isso mesmo você tem que ter uma cabeça aberta. Não é aquela coisa de fechar e falar, eu vou seguir esse caminho sempre porque essa é a receita. Peraí, mas se você acha um caminho melhor ali no meio, você tem que se abrir para poder aceitar isso, experimentar e ver que a coisa pode dar certo também. Sim, olha para vocês verem. Vamos pensar o quanto o turnover... O que é o turnover? A rotatividade de funcionários tem aumentado nas empresas. O que é isso? Nós estamos chegando a uma nova geração
para trabalhar. Essa nova geração, ela demanda um outro tipo de comportamento e de atitude com ela. Você não pode querer tratar essa nova geração da forma que você tratava a geração anterior. A forma de tratamento tem que ser adequada a esse novo perfil. E como que eu faço isso? Não, eles têm que se preparar para mim. Eu sou o dono da empresa. Não. Eu, como dono da empresa, eu tenho que ter a mente aberta e falar, peraí, eu vou me capacitar para receber esses jovens que estão chegando. Porque eu preciso desses jovens. Quem vai comunicar com os jovens que compram de mim? Eu com minha mentalidade anterior ou os jovens que estão chegando e eu me adequei para recebê-los bem, para que eles possam gerar resultados para o meu negócio. Então, tudo isso, o dono ele tem que ter essa perspectiva. E não é só delegar, que é importante o delegar, mas até para delegar você tem que ter o mínimo de conhecimento. Então, tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer nem que seja um curso junto com a minha gerente RH para que eu possa entender como funciona essa nova recrutamento. E aí sim eu vou delegando e vou passando. Pode falar, Matheus. E esse gap de geração hoje é muito curto, né, Vitor? Assim, eu tenho 28 anos e eu observo com a minha equipe de 22, 25, que a gente já tem algumas diferenças, por exemplo, até mesmo de formação, né? Você tem uma galera que às vezes passou a conviver com tecnologia muito mais cedo, ou que tem visões e percepções a respeito da vida que são muito diferentes. Mas para arrematar um pouco o conteúdo que a gente está trazendo hoje, Vitor, eu queria deixar um recado aqui, especial para aquelas pessoas que estão na informalidade e que às vezes ainda não têm conhecimento sobre uma ferramenta que eu faço sempre questão de divulgar, que é o MEI, que é o microempreendedor individual. Estava conversando esses dias com 3 rapazes que são entregadores, por exemplo, de ferramentas de aplicativo. Eu perguntei para eles assim, quantos aqui tem MEI? Aí só um levantou a mão. Falei, por que você tem? Ele, não, porque eu tenho acesso ao INSS, que é a Seguridade Social, né? E isso é um dos pontos importantes da formalização, né? Você passa a ter acesso a um aparato de instrumentos públicos, de seguranças, de possibilidades bancárias, para, às vezes, um negócio que é simples, como, por exemplo, uma secretária do lar, uma mulher que trabalha como diarista, por exemplo. Até nesses casos, o MEI pode atender essas pessoas e é uma ferramenta de formalização dos negócios, certo? Sim, foi um instrumento muito interessante, muito importante de inclusão social. Esse foi um gol do governo federal e aí a gente tem que elogiar quando existem iniciativas importantes. Pessoas que viviam à margem da sociedade, elas puderam, por exemplo, um borracheiro, um pipoqueiro, que eles não tinham acesso, igual você disse, a instituição bancária, não tinham acesso ao INSS, eles não conseguiam comprovar renda para adquirir uma casa ou adquirir um carro. Foi lançado esse programa para trazer eles à inclusão. E é tão interessante quando eles abrem um negócio e pegam o CNPJ, Matheus e Rimene. Eles olham aquele CNPJ e falam, eu sou empresário. Aquilo para eles é como se fosse um diploma. Assim, é bonito de se ver, sabe? Então, e é muito simples. Você consegue seu CNPJ na hora. Eu recomendo que procurem o Sebrae para fazer, porque tem muitos sites ali que às vezes eles cobram para fazer abertura e não entregam corretamente. E eles podem estar lá cobrando pelos serviços deles, mas vindo aqui no Sebrae não tem custo nenhum. Faz o enquadramento correto, faz a orientação correta, porque você faz o CNPJ na hora, mas depois você tem alguns passos a caminhar. Você tem que ir à prefeitura, tem alguns outros locais que você precisa ir. Primeira coisa do MEI que é importante, não tem custo nenhum para fazer a abertura, desde que façam, né, pelo site do governo e façam aqui no Sebrae. Você pode ter um faturamento de até R$81 mil por ano, isso dá uma média de 6.500 por mês. Você pode ter até um funcionário registrado e o valor que você paga é fixo e mensal. É 5% sobre o valor do salário mínimo, a título de INSS, R$1 a título de ICMS e R$5 a título de ISS, se for um prestador de serviço. Vamos pensar, por exemplo, um pipoqueiro. Ele vai pagar 5% do salário mínimo mais R$1, porque ele é só comércio. Mas se for um prestador de serviço, é 5% do salário mínimo mais o valor do R$5 de ISS. Então, hoje a taxa do MEI está em torno de 60 menos de R$70. Menos de R$70. R$6. Ou seja, então, se essa pessoa sofre um acidente, tem um problema de saúde, precisa ter acesso ao INSS, por exemplo, ela está com isso assegurado, está com isso garantido. Desde que passe, porque existe um programa, um período que a gente chama de carência, né, do próprio INSS, não é do MEI, não. Então, por exemplo,
O seguro de saúde, o seguro de acidente, tem que ter pelo menos 12 meses de contribuição. O seguro de gestante, né? Para gestante são 10 meses. Então a pessoa tem que ir a partir do primeiro mês, da primeira guia que ele paga, adimplente. Então ele pagou adimplente, ele começa a contar o período de carência. Vitor, essa carência de 12 meses são 12 meses seguidos ou ele pode ser ininterruptos? 12 meses seguidos ou ininterruptos? Por exemplo, abriu um MEI, pagou 10 meses, encerrou o MEI, abriu novamente, pagou mais 2 meses. São 12 meses, mas não são 12 meses seguidos. Essa carência, ela volta ao zero e começa de novo? Não, se ele encerrou o MEI, aí começa. Se ele não encerrou, aí começa tudo de novo. Se ele deixou de pagar, não tem problema. A primeira paga inadimplente e adimplente. Entendi. Então, assim, se ele atrasou o primeiro boleto, não começou a contar. Ele atrasou o segundo, não começou a contar. Mas ele pagou o terceiro, começou a contar os 12 meses. Aí, lá no quarto, ele atrasou, continuou contando. Daí ele vai pagando. Entendi. Agora, você falou disso aí, a gente voltou quando o Matheus saiu do bloco e ficou isso na minha cabeça. Quais são, além de você ter esses benefícios, principalmente como INSS, seguro-desemprego e tal, quais são as vantagens de ser um empresário, um empreendedor formal? De formalizar, de fato, fazer o recolhimento dos seus impostos? Que vantagens esse empreendedor tem? Bom, primeiro, ele pode emitir nota fiscal. Ele está liberado para emitir nota fiscal. Abrir uma conta pessoa jurídica no banco. Porque pensa comigo. Se eu sou pessoa física no meu CPF e começo a vender os meus produtos no meu CPF, certo? No que eu começo a vender, eu vou movimentar na minha conta pessoa física e não na pessoa jurídica. Isso pode me dar um problema lá na frente, na hora da minha declaração de imposto de renda. Eu posso me filiar a instituições como associações comerciais, SESC, SENAI, empresas do Sistema S. Eu posso registrar um funcionário e dar garantia para ele, e além desses outros benefícios que nós falamos. E também comprovar a renda. Que ele faz uma declaração anual de faturamento e vários locais aceitam essa declaração anual como informe de rendimento. Alguns não, mas tem muitos locais que aceitam essa declaração da empresa como rendimento para ele. E uma última pergunta. Acabou. Assim, só para poder... Vai, arremata. Acabou? Acabou. Só fala para mim, Vitor, quais foram as empresas que mais abriram nesses últimos 2 anos? Meu pai falava muito que quem empreende em comida nunca perde, nunca fica para trás. O segmento de alimentação foi um dos? Olha, o maior foi o comércio mesmo, varejista de produtos, por causa da venda de e-commerce, né? Então aí tem muita alimentação, mais comércio. É um comércio como geral. Alimentação, produtos de vestuário, tem muito. E arrematando aqui a nossa discussão, o WhatsApp foi o principal canal utilizado pelos entrevistados de uma pesquisa da Juno para atrair clientes. 83% responderam que utilizaram o WhatsApp como principal ferramenta, seguido pelo Instagram, prova aí da necessidade de se empreender com tecnologia. Vitor Antônio Costa, analista técnico do Sebrae, muito obrigado pela sua entrevista. Bom fim de semana. Eu que agradeço vocês, Rimene, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. E o Sebrae, além de estar aberto a qualquer empreendedor que nos busque, vocês também têm um espaço cativo conosco, é só convidar. Obrigado. Rimene Amaral, bom fim de semana para você, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Vitor. Continuo firmando aí a nossa parceria. Precisando de escrever um livro, estou aqui à disposição com o maior prazer do mundo. Um bom fim de semana para todo mundo. Um grande abraço. Até sábado que vem. Abraço, Matheus. Um abraço. E um abraço para você que nos honrou com a sua companhia e com a sua audiência no Se Liga deste dia 33 de março, não, 2 de abril mesmo, viu? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Tchau, obrigado. Se Liga Interativa com